Queridos, eu quero nesta noite, nós começamos uma série de mensagens que nós temos intitulado de estabelecer prioridades. Queria que, isso, já está aqui, pode apagar a luz número 1. Isso, já apagaram. Quando a gente fala em estabelecer prioridades, a gente tem um leque muito grande na nossa vida. No domingo passado, nós abordamos a questão a primeira mensagem, mostrando a questão das prioridades que Deus estabeleceu. No domingo passado, falamos um pouquinho sobre as prioridades que o próprio Deus estabeleceu quando da criação do homem. No sábado, nós tivemos um gostoso encontro de casais. Quem veio, diga amém. Veio pouco, por isso que sobrou bastante panqueca, né? Tivemos um gostoso encontro de casais aqui na igreja e falamos também sobre a questão de estabelecermos prioridades no casamento à luz de Efésios capítulo 5. E hoje, queridos, seguindo esta série de mensagens, eu quero falar, pode passar o outro slide, eu quero falar sobre Abraão, um camarada que priorizou a fé no Deus que ele servia. Abraão, ele experimentou algumas coisas muito importantes na sua vida, e nós precisamos aprender, olhando para a vida de Abraão, que quando nós estabelecemos as prioridades focadas em Deus, nós vamos dar um tom para a nossa vida que vai fazer diferença em tudo aquilo que nós nos dispusermos a fazer. Uma vez tivemos um casamento aqui na igreja, do Jonas Oliveira, e ele trouxe... o casamento foi bem simples, a igreja estava ornamentada de uma forma muito simples, e ele trouxe um técnico de luz e 4 holofotes com LED, holofotes pequenininhos que foram colocados, um nesse canto, um naquele canto, um nesse canto e um naquele canto. Não tínhamos essa bateria ainda aí nesse lugar. E eu achei interessante que o camarada falou: pastor, o casamento é no sábado, que dia da semana eu posso ir para afinar a luz? Aí eu falei: esse cara está tirando onda comigo, porque afinar instrumento, tem uma caixa ali que o Té usa, misericórdia, só quem vê para se assustar quanto pedal, botão, mas afinar um instrumento, mas afinar a luz, eu falei: não, o dia que você quiser. Ele falou: pode ser na sexta? Pode. Aí na sexta viemos aqui, à tardezinha, ele falou: bom, pastor, então nós vamos afinar a luz, e onde o senhor fica na hora da cerimônia? Aí eu mostrei, aí de lá da mesinha, ele colocou, a luz ficou num tom um pouco azuladinho, ficou legal. Aí eu falei: ficou bom. Aí ele falou: bom, e depois vai ter uma música, né? Vai entrar os padrinhos, então aí já é um momento mais alegre, então a coloração da luz ficou mais alegre, e assim a tonalidade da luz, ela ia mudando de acordo com a parte do culto que ia acontecendo. Eu achei uma experiência interessante, e aí a gente observa que coisas tão simples, às vezes dão um tom no ambiente que é totalmente diferenciado. Jesus é a luz do mundo, e ele precisa estar na sua vida de tal maneira que onde você passar, você precisa fazer diferença no ambiente onde você está, com esta luz que vem do Cristo que está dentro de você. Jesus é a luz do mundo, e nós precisamos dessa luz para clarear
o espaço para os outros encontrarem Jesus. Aqui em Santo Amaro, nós temos um público muito grande de surdos. Nós temos aqui embaixo até uma balada para surdos. Eu nunca tinha ouvido isso, mas é uma balada, sabe? Quando fica aquela coisa, para surdo. Aí fala, mas o cara é surdo, como é que ele vai escutar a balada? Eles tocam com os equipamentos só com graves. Então aquela vibração, quem quiser entender depois, entra um pouquinho naquela cabine ali e peça para os bateristas fazerem uma sequência leve, você sente a vibração. Aqui na região de Santo Amaro, nós temos ali na Américo Brasiliense uma escola pública que tem uma parte da escola que só trabalha com crianças surdas, uma escola municipal. O Shopping Boa Vista e o Terminal de Santo Amaro é extremamente frequentado por grupos de surdos. Então nós temos a Unisa aqui em Santo Amaro, já ofereceu em caráter de pós-graduação um curso de Libras. É uma área muito importante, porém muito trabalhosa. Nós já tentamos no passado o ministério com os surdos aqui na igreja, mas não deu muito certo porque nós não tivemos pessoas habilitadas para trabalhar com esse pessoal. E esse é o primeiro passo. Se a gente quer se envolver neste projeto em especial, nós precisamos de uma equipe grande para tratar com esse pessoal. É um público muito exigente, tem as suas características, mas precisam da luz de Cristo. Quando Abraão começou a sua caminhada ao lado de Deus, Abraão começou a estabelecer algumas prioridades na sua vida ligadas à fé. Pode passar o próximo slide, por favor? Quando a fé em Deus é prioridade no nosso andar, o Senhor nos levará a lugares de bênção. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. A caminhada, a jornada que Abraão se dispôs a fazer, o levou a lugar de bênçãos. Quando a fé em Deus é prioridade no nosso andar, Ele nos levará a lugares de bênção. O texto começa assim, Gênesis capítulo 12. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Queridos, quando Abraão, aqui ainda chamado de Abrão, ouviu esta palavra do Senhor, nós temos nestas palavras do Senhor um direcionamento objetivo. Quando você for estabelecer as prioridades na sua vida, você precisa de um direcionamento objetivo, não subjetivo. Ontem, no encontro de casais, mostramos que quando o direcionamento ele é subjetivo, você pode caminhar para o lado, eu acho. Você pode caminhar para o lado, eu quero. Mas quando a palavra do Senhor é dita, aí você tem um direcionamento objetivo. O Senhor chega para Abraão aqui ainda,
e diz para ele: sai e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Uma proposta no mínimo inusitada. Sai e vai. Porém, junto com esta proposta, a gente observa que o Senhor, dentro do seu direcionamento, o Senhor vai mostrar a Abrão que a sua saída e a sua ida para um lugar que ele ainda iria mostrar, o texto é claro, quando diz isso, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. O Senhor, ele mostra também, neste momento, que dentro desse direcionamento, ele promete bênçãos. De ti farei uma grande nação, eu te abençoarei, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, as promessas: de ti farei uma grande nação, promessas: eu te abençoarei, promessas: você terá e será bênção por onde quer que você ande. Por quê? Porque no momento em que a minha fé em Deus é prioridade, Ele me levará a caminhos de bênção. Aí vem o verso 4, onde nós encontramos a resposta que Abraão dá. Pode passar o slide? No verso 4, nós temos a resposta de Abraão. Ele, no verso 4, toma uma atitude. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. E aí a brincadeirinha, né, das redes sociais está ali, ó. Partiu pela fé. E Abraão saiu. Partiu pela fé. A vida dele era norteada pela fé que ele tinha no Deus que ele servia. Quando nós estabelecemos essa prioridade de andar pela fé, o Senhor vai sim nos conduzir por locais e por lugar de bênção. Precisamos lembrar que quando a gente estabelece uma prioridade, nós devemos e precisamos, no percurso que nós nos dispomos a fazer, nós vamos sempre tomando decisões. Pode passar o próximo slide, por favor? E nessa caminhada, a gente percebe que Abrão, ele cometeu um erro com muita sinceridade. E o erro que ele cometeu foi levar o sobrinho. E por que levar o sobrinho nessa empreitada? Era um erro na ótica do processo que Deus havia tratado com Abrão. O que é que diz o verso lá em cima? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Queridos, Abrão não fez isso com maldade no coração. Ao contrário, ele gostava muito desse sobrinho e ele tinha um bom relacionamento com esse sobrinho. E aí ele vai e comete esse erro. Muitas vezes, quando nós saímos tentando andar no direcionamento que o Senhor nos propõe, nós podemos enfrentar algumas dificuldades. E uma das dificuldades, às vezes, é deixar o coração opinar em algumas decisões. Às vezes, nós cometemos erros com muita sinceridade.
porque a gente deixa o coração tomar conta. Lá no Salmo 18, no verso 30, diz assim: o caminho do Senhor é perfeito. O caminho do Senhor é perfeito. E quando a gente obedece, é simples assim. Quando a gente obedece e segue no caminho de Deus, que é perfeito, nós vamos chegar a lugares de bênção. Próximo slide, por favor. Quando a fé em Deus é prioridade no nosso andar, Ele nos permite corrigir os nossos erros e nos levará a lugares de bênção. Essa é a graça e a misericórdia de Deus mostrada a nós. No capítulo 12, a orientação: sai, vai, te farei bênção, te darei a orientação, você será bênção, você terá bênção. Ele erra, leva o Ló, mas aí, logo à frente, a possibilidade de consertar o erro cometido. Leio com os irmãos Gênesis 13, verso 14 e 18. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha de onde você está, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda essa terra que tu vês, eu te darei a ti e a tua descendência. Queridos, o Senhor não só nos dá oportunidade para corrigir, e a oportunidade foi bem simples, ela foi bem simples. Ló, junto com Abrão, tinham lá os seus funcionários e os seus animais, e aí começou a dar confusão entre os dois grupos. E aí Abrão chegou para o seu sobrinho e falou: meu querido, aí velho, na boa, eu errei, não devia ter trazido você, cara, mas eu te trouxe, então vamos combinar o seguinte: já que lá atrás partiu pela fé, de novo, escolhe o caminho, você toma a decisão, olha, analisa, e o lugar que você indicar, que você escolhe para ir, eu vou para o lado contrário. Ló se levanta, observa ao redor, e ele vê que um lado era meio desértico e outro lugar era mais populoso. E aí, com os olhos humanos, na ótica humana, ele faz a escolha que aos seus olhos parecia melhor. Eu quero ir para o lugar mais populoso, para o lugar onde tem mais cidade, então lá eu posso me estabelecer melhor. E de fato era uma cidade bem agitada, tinha muita festa, tinha muita rave, tinha um monte de coisa lá. E essas cidades eram duas muito pertinho, era Sodoma e Gomorra. Uma delas, Sodoma, hoje em dia é até nome de crime, sodomia. Tamanha as coisas que acontecia lá na cidade. Mas aquele jovem chamado Ló, ele não conhecia este lado, nem Abrão, porque senão Abrão teria dado um jeito, e Abrão foi lá resgatar Ló quando a casa ia cair lá para todo mundo, porque Deus resolveu tirar do mapa essa cidade de tanta perversidade que havia ali. Mas quero me ater na escolha de Ló. Ele tomou uma decisão: eu vou para cá. E o tio falou: beleza, então vai na paz e eu vou para cá. De novo, Abraão partiu pela fé e segue o seu caminho. Quando ele começa a ir para o lado contrário, o Senhor aparece a ele. Verso que eu li: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: meu filho Abrão, ergue os olhos e olha, desde onde estás, para o norte,
para o sul, para o oriente e para o ocidente. Gente, para quantos lados ele virou? Para todos. E o que o Senhor disse para ele? Olha para o norte, olha para o sul, olha para o oriente, olha para o ocidente. Tudo isso eu te darei. E por que o Senhor diz isso? Porque quando a nossa fé é prioridade, Ele nos deixa corrigir os erros e Ele nos leva para lugares de bênção. Aí a gente fica pensando que talvez Abrão, naquele momento que ele está meio triste porque se separa lá do seu sobrinho, ele pode até achar que o caminho dele ia ser prejudicado, mas não. O Senhor dá a chance da correção. Queridos, muitas vezes na nossa caminhada nós precisamos parar para corrigir. Nós precisamos parar para alinhar melhor. Nós precisamos parar para mudar se for preciso. Não sabemos exatamente qual era o percurso que aquele povo, Abrão e Ló, vinham fazendo, qual era a direção. Era uma rota comercial, não era um lugar assim abandonado. Mas a gente não tem uma precisão. Mas no momento ele para e diz: eu errei. Ló, escolhe o lado, eu vou para o outro. Ele se submete à vontade de Ló ou à soberania de Deus? Qual é a decisão que Abrão toma quando deixa o seu sobrinho escolher o caminho para que ele vá para o outro? Ele está confiando, ele está pondo a sua confiança na decisão de Ló ou na soberania de Deus? Na soberania de Deus. Porque a nossa prioridade tem que ser a fé em Deus. Então, dada esta situação, ele não luta pelo seu direito. Ele podia falar: Ló, é o seguinte, Deus chamou eu para essa parada. Eu errei e trouxe você. Então agora é o seguinte, você pega as tuas coisas e volta para onde você veio. Não, ele não fez isso. Na verdade, ele, já que caminhou um tanto com o sobrinho, aí, sobrinho, é o seguinte, escolhe o lado, querido. Escolhe o que é melhor para você. E o tio vai para o outro lado. E a escolha foi feita. E aí a história mostra depois algumas situações que foram mais complicadas. Pode passar o próximo slide, por favor? Eu quero ler com vocês esse texto, porque ele é um texto que mostra um pouquinho da problemática do coração do homem. Diz o texto: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia no Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Amados, quando Abraão muda a sua direção, confiando na soberania de Deus, ele começa uma nova etapa na sua vida, ainda baseada na fé como prioridade. Pode passar o próximo slide? Quando a fé que temos em Deus é prioridade, Ele nos levará a lugares de bênção. Eu estou repetindo a frase, mas o texto é outro. Nesta guinada que o Senhor dá na vida de Abrão, Ele não só promete o que ele via de todos os lados,
Mas o Senhor lhe faz uma promessa que era muito melhor. Ele promete um filho. E ele diz: Abrão, você será o pai de uma grande nação. Naquele tempo, o homem podia ter mais de uma mulher. Mas havia uma mulher que ele amava. Então, esta era a sua mulher. As outras, culturalmente, concubinas, coisas assim, não eram consideradas sua mulher. Então, quando se falava que ele ia ser pai de uma grande nação, Abrão titubeou. E aí aquele mesmo sentimento que teve lá no coração de Maria: Deus, você está falando aí que eu vou ter um filho, eu não conheço o homem, como é que é essa parada? E Abraão, quando ele recebe essa promessa, no capítulo 15, de que ele teria um filho, o Senhor diz para ele: você será pai de uma grande nação. E Abraão: Senhor, mas assim, vai ser meio difícil, porque Sara, a minha mulher, é estéril. E aí tem toda a problemática. O assunto foi tratado hoje na segunda lição da escola dominical, que tratou da situação de Agar e tal. E qual foi o problema ali? O coração humano, de novo, entra em ação, e já que Sara não podia dar filhos a Abrão, então ela falou: não, resolvi a parada. Agar, vem cá, resolve ali a parada, porque Deus falou que Abrão ia ser pai de uma grande nação, então começa aí fazendo filho aí e tal. E aí Agar se deita lá com Abrão e tem Ismael. Nasce Ismael. Só que o Senhor chama a atenção de Abrão: Abrão, você vai ser pai de uma grande nação com a tua mulher. Ou seja, o milagre ali agora foca na esterilidade de Sara. Então tá, Senhor, de novo a questão da fé. E aí o Senhor cumpre o seu prometido. Sara fica grávida e tem o seu filho Isaque. Glória a Deus, resolvida essa parada, Abrão vai seguindo, aí o nome dele é mudado, e Abrão vai seguindo e vai vivendo a sua vida até chegar neste ponto. Quando a fé em Deus é prioridade no nosso andar, Ele nos levará a lugares de bênção. Mesmo que aparentemente esses lugares de bênção pareçam lugares de morte. Porque aqui no capítulo 22, a coisa esquenta para o lado de Abrão. O Senhor disse para ele: Abrão, e aí, tá feliz? Oh meu Deus, feliz demais, olha o filhão aí, tal, glória a Deus, tal. Abrão, eu quero que você suba lá no monte, que você leve o seu filho, e eu quero que você o sacrifique para mim lá no monte. Eu quero o teu melhor. Eu quero o que você tem de mais valioso. Abraão respira fundo, mas o que diz o texto? Que a prioridade dele era a fé. E porque a prioridade dele é a fé, ele vai obedecer. Não confiando nos parâmetros humanos, mas confiando no parâmetro da soberania de Deus. Até então, o conceito de ressurreição não existia. Ninguém tinha morrido e voltado. Ninguém tinha falado nessa palavra. E Abraão, de repente, está diante de Deus, que ele ama, sendo cobrado por esse Deus que ele ama, a ofertar o seu melhor, o seu filho. Abraão tinha um monte de argumento que ele podia usar com Deus. Deus, espera, o senhor não está entendendo. Esse aqui é o filho da minha velhice. Agora não vai dar mais. Eu já estou muito velho. E a Sara, então, coitada, já está mais velha ainda. E a gente não está aguentando o gato pelo rabo. Então não adianta, Deus. Então faz o seguinte:
Aí, na boa, o senhor vai contrariar a sua palavra. O senhor prometeu que ia ser pai, agora o senhor quer que eu mate meu filho e ponha no altar? Tinha alguns argumentos, mas Abraão andava pela fé. Abraão tinha uma prioridade na sua vida, era a fé no Deus que ele servia. Ele chama o filho, fala: filhão, vou te dar uma aula sobre obediência a Deus, que eu garanto que você nunca mais vai esquecer. Pode ser a última aula da sua vida, você não vai esquecer. E aí ele pega o filho. Naquele tempo não tinha isqueiro, então tinha que levar o fogo. Aí vai caminhando os empregados, o moleque não era bobo, falou: pai, eu estou vendo fogo, estou vendo a lenha, estou vendo o machado, a faca aí para sacrificar. Cadê o cordeiro? Abraão respira fundo. Aí ele responde em hebraico para o filho, né? Jeová Jiré. O que quer dizer Jeová Jiré? Ele sabia, ele devia falar em português, né? Aí, filhão, Deus proverá para si o cordeiro no altar. E caminham um certo tempo com os empregados, e aí dali para frente, aí era Abraão e o filho. E Abraão avisa os empregados, e ele diz: fiquem aqui, eu e o menino iremos fazer o nosso sacrifício e voltaremos. Aí ele profetiza. De alguma forma, ele esperava que Deus mudasse aquela situação. Só que chegou lá em cima, a situação não mudou. Montaram o altar, prepararam a lenha, deixaram o fogo no jeito, pegou a faca lá que chamava cutelo, e aí chega a hora da verdade. Filho, é o seguinte: eu quero te ensinar que não há nada maior do que o meu amor pelo Deus que nós servimos. Nada, não há nada maior que o meu amor pelo Deus que nós servimos. E eu quero que você entenda isso. Nada pode se interpor entre você e o Deus que você serve. Deus pediu que eu oferecesse você, e eu vou obedecer, porque eu amo a Deus mais do que eu amo você. Quem é pai faz ideia desta dor. O filho que ele amava: Deus, não dá para matar Ismael? Eu levo Ismael, meu filho também. Não, é o que você ama, é o que é valoroso para você. Deus quer o que é especial para você. E nós temos que tomar cuidado, amados, porque às vezes nós colocamos pessoas, coisas nessa escala de prioridade. Eu obedeço Deus desde que eu não tenha que mexer aqui. Eu obedeço Deus desde que eu não tenha que tomar esta ou aquela decisão. Eu priorizo Deus na minha vida, mas eu não vou parar de agir assim no trabalho, que eu posso perder meu emprego. Não. Com Deus, a prioridade tem que ser 100%. E ali, Abraão explica isso para o seu filho, e de alguma forma, ele amarra o seu filho, e deita o seu filho em cima daquela lenha, e aí ele pega a faca, para poder matar a criança, e colocar o fogo, para que, em sendo consumido, aquilo pudesse então concretizar o ato de culto.
Na nossa ótica, hoje, ocidental, isso parece brutalidade, mas naquele tempo era assim. Pegava-se um animal puro, perfeito, e sacrificava, e quando o fogo consumia a fumaça subia, aquilo representava a aceitação de Deus daquele sacrifício. O que o Senhor está pedindo para aquele pai é que ele entregue o seu filho para ele. O que Deus está pedindo para aquele pai é que aquele pai provasse e ensinasse o seu filho que nada pode ser mais importante que o nosso amor ao nosso Deus. E aí, no momento em que a criança está colocada, no momento em que ele ergue a sua mão para executar o ato sacrificial, uma voz do céu diz: Abraão, pode parar. Eu acho que ele jogou a faca longe assim. Você já provou para você quem é a prioridade na sua vida. Aí ele vai lá, solta a criança, e aí olha do lado e tem um carneirinho preso numa moita de mato. Deus proveu para si o sacrifício naquele culto. Eles pegam aquele animal, colocam lá e sacrificam aquele animal. Seria crueldade matar o filho? Seria crueldade da parte de Abraão matar o seu filho que não tinha nada a ver com a história? Só porque Deus pediu? Quero que você curve sua cabeça. Quero convidar o grupo de louvor a vir à frente. Eu quero convidar você a, de olhos fechados, pensar um pouquinho na letra desta música que nós vamos ouvir. Rompendo em fé. Porque na nossa vida, queridos, muitas vezes as prioridades que nós damos a Deus serão confrontadas com situações que fogem do nosso controle. E é nesse momento que você precisa compreender que você precisa olhar para o Deus que você ama com um coração de fé e compreender que cada vez que a sua fé for provada, é uma chance que o Senhor está dando para você crescer um pouco mais. O grupo vai cantar e eu quero que você ouça a voz deles. E que você vá observando no seu dia a dia quais são os momentos em que a sua fé vem sendo provada. Abraão teve a sua fé provada no momento em que ele foi convidado a sair de onde estava e ir para um lugar que ele não sabia. Ele pode ter passado por montanhas, vales, desertos, mares, mas ele sabia que esse caminho o levaria para perto do seu Deus. Agora nada se compara à experiência que ele vive quando
o Senhor lhe pede, o seu filho amado. Cada dia vou viver rompendo em fé. Com certeza, o Senhor já vem colocando no seu coração quais são os momentos em que a sua fé vem sendo provada. Meu irmão, você tem uma decisão a ser tomada. Minha irmã, você tem uma prioridade a ser estabelecida nesta noite, que é olhar para o Deus que você serve com fé e acreditar que Ele vai levar você para lugares de bênção. Apesar dos ambientes e do caminho parecer um caminho de morte, o Senhor quer te levar para um lugar de vida. Mas para que você experimente esse lugar de vida, você precisa corrigir eventuais erros que você venha cometendo no seu percurso. Você precisa alinhar melhor a sua vida às diretrizes que o Senhor deixa claro na palavra dele. E quando nós fizermos isso, a nossa vida vai romper em fé. E aí nós vamos ver o sobrenatural. E aí a gente vai ver a ação de Deus agindo na nossa vida de maneiras que não fazíamos a menor ideia. Mas a palavra diz que é muito mais do que pensamos, muito mais do que imaginamos. É a isso que o Senhor convida você nesta noite. Simples assim. Estabeleça na sua vida que a fé no Deus que você serve vai ser a prioridade número 1. E aí você vai vivenciar e experimentar todas essas bênçãos que o Senhor quer dar a você. Quero convidar a igreja a se colocar de pé. Quero convidar a igreja a se juntar-se ao centro. O pessoal que está lá atrás vem para frente. Agora vamos juntos cantar com bastante garra esta música, porque ela é uma declaração de vitória. Ela é uma declaração de que você vai vencer as batalhas que têm surgido diante de você, sejam elas quais forem. Amém? Vamos cantar juntos. Se você acha que a sua parada é muito difícil, eu quero garantir a você que esta igreja é uma igreja que quer andar junto. Na alegria, na tristeza, essa igreja quer caminhar com você. Seja qual for a prova que você venha receber.
você se ache pequeno ainda para experimentar isso, eu quero convidar você a vir aqui na frente, para a gente abraçar você, envolver você e mostrar para você que se tiver difícil para você, você tem ombros, mãos amigas nesta igreja que querem ajudar você na sua caminhada. Vem aqui na frente para a gente orar com você. Se você sente que precisa de mais força, de mais ajuda para seguir esta caminhada. Nós vamos enfrentar, mas quanto mais nós olharmos para Deus e darmos a Ele a prioridade na nossa vida, mais o Senhor vai agir em seu favor. De amor, nós queremos declarar, ó Deus, nesta noite, que queremos sim ter uma vida semelhante à vida de Abraão. Queremos dar ao Senhor, ó Pai, a prioridade. E queremos, ó Deus, colocar-nos diante do Senhor, sem que nada se interponha entre nós e o Senhor. Se algo nos atrapalha, tira em nome de Jesus. Se algo se interpõe entre a minha priorização da fé que nós temos que ter no Senhor, se algo atrapalha isso, tira em nome de Jesus. Ajuda a tua igreja, ó Deus, a caminhar segura, tendo a certeza de que cada vez que a nossa fé for provada, é uma chance de crescer um pouco mais. E com certeza, nos momentos em que estivermos passando pelo vale da sombra da morte, o teu Espírito vai colocar uma melodia no nosso coração. Quão grande és o meu Deus, quão grande é o meu Deus. E assim nós vamos seguros, por onde quer que o Senhor direcionar. Use, Senhor, a instrumentalidade de cada um aqui nesta noite, para ser como Abraão, para ser bênção onde está, e para ser abençoado onde está. Queremos levar a tua luz, que é prioridade na nossa vida, a quem precisa ver. E com certeza, Pai, todos que viram a história de Abraão sabem por que ele é chamado o pai da fé.
ajuda o teu povo a nesta noite estabelecer mais esta prioridade na vida: andar com fé no Deus que adoramos. E é no nome de Jesus que nós nos apresentamos diante do Senhor, porque sabemos, ó Deus, que a cena de Abraão com o seu filho, ali sobre aquelas madeiras que iam ser queimadas, as portas da morte, por uma orientação tua. Sabemos, ó Deus, que essa cena é muito forte para nós que somos pais. Ó Deus, mas o teu filho Jesus pediu para não ir para a cruz, e o Senhor disse para ele: não, filho, a cruz é a tua missão, para salvar o homem e trazê-lo de volta a mim. Jesus foi morto numa cruz, com requintes de crueldade, sem dever nada, e o Senhor permitiu, como prova de amor, para resgatar o homem das garras do mal. E agora que estamos livres do pecado, pela ação graciosa de Cristo Jesus, nós pedimos que o Senhor nos ajude a dar ao Senhor o primeiro lugar na nossa vida. É no nome deste Cristo, que morreu na cruz, mas ao terceiro dia ressurgiu, garantindo a nós a vitória sobre a morte, a vitória sobre os aguilhões do pecado que nos aprisionavam. E agora Ele vive e está entre nós, querendo fazer habitação dentro do coração de cada um aqui. Por isso, Pai, nos ajuda a abrir a porta do nosso coração, para que o Senhor Jesus entre e nos abençoe. É no nome dele que oramos, hoje e sempre. Amém. Que a graça do Senhor repouse sobre cada um aqui, e que o Senhor use a instrumentalidade de cada um aqui, para que essa graça alcance a nós. Que o amor de Cristo seja sentido e conhecido por todos aqui, através da instrumentalidade de cada um aqui. E que as consolações do teu Santo Espírito envolvam cada coração aqui presente, e que sejamos instrumentos para esse conforto. Oramos assim, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Dê um abraço no seu irmão. Boa semana, que Deus te abençoe e guarde.